No exercício 8, continuando aplicando as propriedades da potência, nós fizemos bases iguais na multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Bases iguais na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Essa daqui é chamada potência de potência. O que é isso? Eu tenho um número que está elevado a um número que está elevado a outro número. O que acontece com esses números? Eu conservo a base, só tem uma, e multiplico os expoentes, tá? Então, não mexo em nada. Olha lá, ó. Professora, por que tem parênteses e colchetes? Não sei, por que é essa bagunça? Então, eu vou explicar por que da bagunça, só aqui. Se eu tenho 2 elevado a 2, que é elevado a 3, eu só preciso do parênteses para separar esse daqui, para mostrar que são dois expoentes. Só que quando eu tenho um número negativo, para saber que esse negativo está elevado, lembra que eu falei que eu preciso do parênteses? Então, eu elevei ele a 2. Se eu quero elevar uma outra potência, eu não posso colocar outro parênteses, eu tenho que colocar o colchete, por isso que fica um dentro do outro, tá? Isso acontece quando o número de baixo aqui, a base, é negativa. Quando não é negativa, vai ter só o parênteses. Resolve-se da mesma forma, tá? Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, vamos lá. Base é menos 4, vou conservar ela. 2 vezes 3, 6. De cá, base é 5. Ó, não vou nem colocar parênteses, porque tá mais 5, mas ela é positiva. 3 vezes 4, 12. Base é negativa, menos 3, conservo ela. 3 vezes 2, 6. Base negativa, menos 7, conservo ela. 3 vezes 3, 9. Base 2, 4 vezes 5, 20. Base menos 7, isso é fácil, né, gente? Ó, 5 vezes 3, 15. Então, o que eu fiz? Somente conservei a base, multipliquei os expoentes. Isso é para quando tem duas potências elevadas, tá? No exercício número 9, ele fala para mim calcular essas raízes que estão aqui. É como se fosse para fazer uma expressão, só que na minha expressão só tem raízes. Então, eu preciso resolver essas raízes primeiro, para depois eu calcular o valor. Quanto que é raiz de 25? 5. Quanto que é raiz de 16? 4. E 5 mais 4? 9, certo? Aqui, raiz de 9. Raiz de 9 é 3, menos raiz de 49, que é 7. Tenho 3, devo 7, vou ficar devendo 4, certo? Raiz de 1, 1. Mais raiz de 0, 0. 1 mais 0, 1. Pronto. Aqui eu tenho 3, então eu tenho soma, subtração e raízes. Resolvo as raízes primeiro para depois somar e subtrair. Raiz de 100, 10, menos raiz de 81, 9, mais raiz de 4, 2. 10 tira 9, 1. 1 mais 2, 3. Lembrando, gente, que raiz, quando eu falo assim, raiz que não tem nada aqui dentro do meu índice, eu já expliquei isso para vocês no vídeo da teoria. É porque a gente chama ela de raiz quadrada. Significa que esse número que não existe aqui, ó, ele vale 2. Quando ele for diferente do 2, ele vai aparecer. Então, raiz cúbica, raiz quarta, vai aparecer o índice ali. Quando não aparece, é raiz quadrada, tá? Aqui, ó, o menos está do lado de fora, conservo ele. Raiz de 36, 6. Mais raiz de 121, 11. Mais raiz de 9, 3. Devo 6, tenho 11. Meu 11 é maior? 11 tira 6, sobra quanto? 5. 5 mais 3, 8. Raiz de 144, 12. Raiz de 169, 13. Raiz de 81, 9. Conservei os sinais, agora vou fazer a conta. 12 mais 13, 25. 25 tira 9, 16. Muito fácil esse, né, gente? Só resolver as raízes e fazer a expressãozinha. O exercício número 10, mais fácil ainda. Ele fala para eu calcular essas raízes verificando se existe raiz, né? Porque ele me deu umas raízes meio estranhas aqui. Olha lá, raiz de 4. 2. 2 vezes 2, 4. E raiz de menos 4? Tem como? É 2 também? Ou é menos 2? Ou não existe? Não existe. Lembra que eu também expliquei na teoria que não tem como eu falar
menos 2 vezes menos 2, opa, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E 2 vezes 2 também vai dar mais 4. Então, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, eu vou colocar aqui que ela não existe, tá? Não consigo. Agora, desse jeito aqui, assim eu consigo, por quê? Porque o menos está do lado de fora, menos. Quanto que é a raiz de 4? 2. Isso serve para as expressões. Se no meio da minha expressão tem assim, não tem como eu resolver. Mas se tem assim, tem como, tá? Nós fizemos aqui, ó, menos a raiz de 81, deu menos 9, porque o negativo está do lado de fora. Depois aqui, raiz de 64, 8, porque 8 vezes 8, 64. Raiz de menos 64, mesma coisa, não existe. E raiz de 64 negativo, menos 8. Tá bom? Então, eu preciso saber essa diferença aqui, ó. Quando for negativo, dentro da raiz quadrada, tá? Quando o índice aqui for par, não existe para número negativo, tá? Exercício número 11 pede para eu calcular essas potências. Por que ele pede para eu calcular essas potências? Porque ele quer me mostrar a diferença de quando a base é negativa e eu tenho expoente par, e a base é negativa e eu tenho expoente ímpar. No que isso vai influenciar? Então, vamos lá, ó. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32, tá? Eu sempre pego o resultado e vou multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64, tá? O 7 ao quadrado é o 7 negativo. Então, aqui, ó, é menos 7 vezes menos 7. Não tá duas vezes? Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Agora, aqui, ó, eu tenho ele 3 vezes. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. O que vai acontecer? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. A minha resposta vai ficar negativa. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 34. 343. Certo? Olha aqui, a mesma coisa, só que aqui a base é positiva. Então, vai ser 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. Só que aqui ele fica positivo e aqui negativo, porque o índice é ímpar. Então, você já consegue observar que quando a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar, o resultado é negativo. Quando a minha base é negativa, mas o meu expoente é par, o resultado fica positivo. Então, eu nem preciso ficar fazendo o jogo de sinal. Ó, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Outra coisa interessante quando a base é 10, que eu não preciso ficar fazendo cálculo de 10 vezes 10 vezes 10. Eu sei que aqui é expoente ímpar, então o resultado é negativo, e o meu expoente não é 3, então é 1 com 3 zeros. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Nesse caso aqui, eu tenho menos 11 vezes menos 11, que vai dar mais 121, porque menos com menos é mais. Expoente par, resultado positivo. Então, fica bem claro isso para vocês, tá? Se o expoente é par e a base negativa, resultado positivo. Se o expoente é ímpar e a base é negativa, resultado negativo, tá? Exercício número 13. Eu sei que aconteceu para alguns alunos, não sei se foi para todos, não me recordo agora, que na listagem do Classroom apareceu até o exercício 12 só. Só que na minha listagem está todos. Então, eu vou fazer todos porque eu acho importante que vocês aprendam as propriedades, tá? O exercício 12, ele só faz uma pergunta. O que podemos observar em relação ao resultado da potência quando a base é negativa e quando a base é positiva? Quando a base é positiva, não altera, o resultado sempre vai ser positivo.
Quando a base é negativa, vai depender do meu expoente. Então, a resposta da 12 é isso. Se a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Se a minha base é negativa, vai depender do meu expoente. Se o meu expoente for ímpar, ela fica negativa. Se o meu expoente for par, ela vai ficar positiva. Certo? O número 13 pede para eu calcular potência com um número negativo. Eu expliquei para vocês que toda vez que eu tenho um número negativo, eu não consigo calcular ele, eu tenho que transformar ele em positivo. E para transformar ele em positivo, ele se torna uma fração. Todo número ele é uma fração. Quando ele não tem denominador, o denominador dele vale 1. Então, aqui o 2 elevado a menos 4 é como se fosse 2 sobre 1 elevado a menos 4. Então, 1 vem para cima e o 2 vem para baixo, elevado à quarta potência. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, 16. Então, dá 16 avos. 5 a menos 1, mesma coisa. Olha, como se ele fosse sobre 1. 1 vem para cima, o 5 vem para baixo, elevado a 1. Meu expoente, quando eu inverto ele assim, ele estava negativo, ele vem positivo. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1, 5. Esse aqui, quando é fração, aqui não tinha parênteses. Então, significa que o expoente estava só no 2, o expoente estava só no 1. Aqui tem um parênteses, que fala que o meu expoente equivale aos 2. Se isso acontece, o que eu vou fazer? Vou inverter, 4 vem para cima, o 3 vem para baixo, conservo o meu parênteses, e o meu expoente ele fica positivo. 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, e 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, certo? Então, toda vez que o expoente for negativo, eu preciso inverter essa fração para que ele fique positivo. O exercício 14 só pede para eu calcular essas raízes. Ele me dá uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e uma raiz quarta. Raiz quadrada é fácil, né? Raiz quadrada de 4, 2. Vocês já fizeram várias vezes. E raiz cúbica? A raiz quadrada não é um número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado que eu quero? É, né? Então, a raiz cúbica tem que ser um número que multiplicado por ele de novo, me deu o que eu quero. Então, eu preciso de 3 números iguais, ou seja, a minha base de 3 números iguais, que deu o que eu quero dentro da raiz. Então, o que eu faço para resolver isso? Olha lá, vou apagar aqui esse pedacinho. Se eu tenho 64, eu vou dividir ele, né? Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Não é raiz cúbica? Quando é quadrada, eu não falei para vocês pegar de 2 em 2 e jogar dentro da raiz? Na raiz cúbica, eu pego de 3 em 3, porque a raiz aqui fora é cúbica, para eu poder sair da raiz. Então, ficou 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. O cubo dentro da raiz cúbica eu posso eliminar. Sobrou 2 vezes 2, 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Raiz quarta de 10.000. Que número que multiplicado por ele, que multiplicado por ele, que multiplicado por ele, de novo, dá 10.000. Isso é fácil, né, gente? 10. Eu tenho 4 zeros, 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. E para a gente encerrar nossa devolutiva dos exercícios hoje, eu vou para o exercício número 15, que pede para a gente escrever os radicais em forma de potência. Eu falei para vocês que toda raiz, a operação inversa dela é a potência. E a operação inversa da potência é a raiz, certo? Elas são inversas uma à outra. Então, quando eu quero tirar ele da raiz, eu transformo ele em potência. Como? 6 é a minha base. O que está aqui dentro, o expoente que está dentro da raiz, é o número que vai em cima. E o índice é o que vai embaixo, certo? Então, raiz quadrada de 6 à nona, nada mais é que 6 elevado a 9 sobre 2. Raiz sétima de 8 elevado a 4 é 8 elevado a 4 sétimos. E por último, quando não tem nada de fora, eu ensinei para vocês que é 2. Não tem nada em potência, vale 1. Então, é 10 elevado a 1 sobre 2. Então, aqui hoje
Nós trabalhamos um pouquinho das propriedades da potência e da raiz na correção desses exercícios que vocês tiveram na primeira lista. Tenham um bom dia!